got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you I feel alive. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu fiz um bowl aqui de mingau de aveia pro café da manhã, agora de manhã cedinho, e ficou uma delícia, como sempre. Super cremoso. Eu adoro. Mostro sempre aqui que eu como. Rende tanto. E o vídeo de hoje, então, vai ser de novo um pouquinho sobre a horta. Eu vou compartilhar com vocês como que a gente fez o plantio dos tomateiros. A gente plantou eles, acho que faz, sei lá, uns 6 dias atrás. Só que naquele dia eu acabei não gravando introdução, porque a gente tava com pressa, então eu gravei só lá na horta, rapidinho mesmo, a gente plantando. Eu tava produzindo mudas de tomate aqui dentro do apartamento, acho que umas 30 mudas. E ela já tava até passando do ponto, mas como ainda tinha possibilidades de frio, né, geado, ou até mesmo neve, porque não tinha como passar pra horta, porque tomate é uma planta muito sensível ao frio. Então, finalmente, agora a gente conseguiu, pôde plantá-las lá as mudas lá na horta. Eu também plantei pimentão, pepino, só que eu acabei não gravando, eu plantei na semana anterior. E acho que eu vou plantar algumas abobrinhas hoje também, algumas mudas. E aí todo o restante também que eu plantei, sei lá, rabanete, já tô colhendo bastante. As beterrabas também já estão desse tamanho, ervilha. Ai, sei lá, tem um monte de coisa já na horta. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, talvez rapidinho, o que a gente tem. Mas agora então eu acho que chega de papo, né? E vamos comigo lá pra horta. E aqui eu tenho todas as minhas mudas. Então eu selecionei aqui algumas para levar para plantar. Tomate, isso aqui é tomate cereja, tomate salada. Aqui tem algumas mudas de abóbora, aqui tem algumas mudas de pepino, outros tipos de tomate. Aqui também tem uma variedade de tomateiros. E essas ali ainda não vou levar. Lá tem mais algumas. Esperar alguns dias. E aqui então as batatas que a gente plantou, que eu fiz um vídeo mostrando como que a gente plantou. E olha como elas já germinaram, já cresceram. Germinou super bem, eu acho que a gente vai ter uma colheita gigante de batata esse ano. Quem não viu o vídeo da gente plantando batata, como que a gente planta, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso aqui são cenouras, também estão crescendo bem rapidamente agora que as temperaturas aumentaram. Isso aqui é um mix de couve-flor, brócolis, couve rabano. E olha, já tem uma mini couve-flor aqui, coisa mais linda. E também tem algumas alfaces aqui no meio que eu plantei. Então tem uma mistura de várias coisas. Cresceu bastante em relação ao último vídeo que eu fiz um tour. Tá crescendo bem rápido agora. Isso aqui é a nossa cerejeira que tem no meio da horta. E olha as frutinhas, já tem algumas cerejas. Eu acho que daqui a umas 2 semanas a gente já vai poder comer algumas cerejas. Isso aqui é a menta. Tenho muita menta aqui embaixo desse pé de cereja, eu adoro. As beterrabas também já estão crescendo bem rapidinho agora que a temperatura aumentou. Eu adoro beterraba, eu espero colher bastante esse ano. A gente tem 2 canteiros, elas estão um pouquinho menores, outras elas já estão maiorzinhas. E aqui só um mix de flores, tem bastante flores aqui na horta. Cada semana surge uma flor nova. Como eu já disse várias vezes, a abelha é muito importante para a polinização, então a gente sempre mantém algumas flores e planta outras novas. Isso aqui é ervilha, também germinou super bem, tá crescendo bem rapidinho agora. Então já num tamanho bem legal.
E ervilha fresquinha, assim, da horta, é uma delícia, gente. É muito bom. Aqui mais flores. E aqui algumas abelhinhas. Quando eu fui filmar isso daqui hoje de manhã, tinha tanta abelha na horta. Você ouvia, assim, o zumbido delas. E aqui eu só queria mostrar algumas abelhas. Isso aqui é, na verdade, uma planta, eu acho que é de brócolis, que a gente deixou do ano anterior para produzir flores. Assim, a gente sempre deixa algumas plantas para produzir flores e depois para colher sementes. E aqui os meus rabanetes, olha como estão bonitos. Eu todo dia vou na horta e colho alguns e a gente vai comendo aos poucos. Talvez eu faça algumas conservas nas próximas semanas, se eu ver que a gente não vai dar conta de comer tudo. Groselha, a gente tem uma planta de groselha, também já tá com frutinha. Isso aqui são pimentões, eles estão bem pequenininhos. Como a temperatura tava um pouquinho baixa, eles não estavam crescendo muito. Eu acho que agora nas próximas semanas eles vão crescer bastante. Pimentão gosta de temperatura alta, assim como tomate, né? Isso aqui é uma planta de couve que eu deixei também produzir flores e sementes pro ano que vem. Isso aqui é feijão, aquele feijão vagem. Esse canteiro aqui é um canteiro de rabanete. E aí a gente tá arrancando os rabanetes, consumindo. E aí eu já aproveitei, já plantei algumas vagens, esse feijão vagem no meio, para ter já uma produção quando a gente terminar de comer os rabanetes. Isso aqui é couve queilo. Eu tenho várias plantas na horta e também eu vou consumindo aos poucos. De vez em quando eu vou na horta, colho algumas folhas. E a gente vai consumindo. E aqui ainda tem espinafre. Eu mostrei num vídeo como que eu congelo espinafre. Eu tinha muito espinafre, então eu congelei uma porção, mas eu ainda tenho bastante fresquinho para colher na horta. Isso daqui é a selga. A gente também não plantou, são tudo plantas que ficaram do ano anterior. Aqui mais flores e mais a selga. Essa selga, praticamente nenhuma delas eu plantei, todas que ficaram dos anos anteriores. E aí elas acabam crescendo novamente. E agora a gente vai começar então o plantio do tomate. A gente vai plantar nessa área aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é capinar um pouquinho, né? Tirar as plantas daninhas. Geralmente a gente só faz a capina quando a gente planta alguma coisa, para manter, né, um pouquinho a umidade do solo. Mas eu posso colher ainda. E a gente, nessa área aqui, ano passado a gente tinha, acho que era beterraba. É importante você nunca plantar na mesma área, a mesma cultura. A gente gosta de rotar, fazer um pouquinho de rotação. E nunca plantar tomates aonde você plantou batatas ou perto de batatas ou pepinos, porque é mais suscetível a da doença. E a gente só faz um pouquinho esse processo aqui, que é para descompactar um pouquinho o solo. A gente não vira, você só enfia a pá. E também para ajudar, e também para aerar um pouquinho o solo e ajudar no crescimento das raízes da planta. Esse solo aqui tá bem compactado. A gente não vira ele, só faz só enfia a pá. Isso depois ajuda no crescimento das raízes da planta. E aí, para plantar o tomate, primeiro a gente faz uma cova bem funda. É bom plantar os tomates bem fundo. E aí, o que eu faço? Eu pego embaixo a raiz, abro um pouquinho as raízes e depois eu tiro as primeiras folhas e tento plantar ele bem fundo. O tomate, ele desenvolve raízes laterais. Então, você pode plantar ele bem fundo, tira as primeiras folhas que tem embaixo, que daí ele vai crescer de maneira mais forte e a planta não vai cair, não vai quebrar com tanta facilidade. E a planta, a mudinha, ela tá perfeita quando ela tá assim, ó. Tá vendo a quantidade de raiz? É assim que tem que tá. E uma das coisas que eu faço, eu não rego muito as mudas quando eu tô produzindo elas. Eu deixo elas secarem um pouquinho, porque isso força a planta a produzir mais raízes. E como vocês podem ver, eu planto bem fundo, eu sempre tiro as primeiras folhas embaixo. O tomateiro, ele produz raízes assim no caule, e isso ajuda a suportar bem depois a planta mais adiante, porque essas plantas de tomate, elas ficam muito alta mesmo. Aqui eu tenho um mix de tomate cereja, alguns tomates maiorzinhos assim para salada. Também tem alguma variedade de tomates amarelos e também uma variedade de tomates marrons, que foi a primeira vez que eu vou plantar, não sei como vai produzir. E é só isso que a gente faz. A gente colocou um pouquinho de adubo, um adubo orgânico que a gente planta, porque esse solo ele é bem pobre. Aos poucos a gente está enriquecendo ele, a gente tem uma composteira, mas nesses primeiros anos a gente está usando um pouquinho de adubo orgânico que a gente compra.
No total, eu acho que eu plantei umas 20 mudas de tomate. E é bom não plantar os tomateiros muito perto, porque realmente eles crescem muito. E se você planta eles muito pertinhos, eles também ficam mais suscetíveis a doença e fungo, principalmente se tem dias com muita umidade. O tomate é uma planta que gosta de calor, de temperaturas pelo menos 20 graus ou mais. Então, se onde você mora tá frio, você tá no inverno agora, não adianta plantar. O tomate realmente não gosta de frio, não vai produzir, ele vai acabar morrendo. Então, sempre cheque a época certa de plantar cada cultura. Não adianta plantar uma cultura se não é na época correta. Geralmente, no verso dos pacotes de sementes, tem informações sobre a época certa de plantio da maior parte das verduras, ou você pode dar uma pesquisada na internet. A Embrapa sempre tem bastante material sobre plantio de verduras e legumes. Isso aqui é uma abobrinha que eu tô plantando. A muda tava um pouquinho fraquinha, mas eu plantei mesmo assim. Eu acho que ela vai pegar bem. E nessa área aqui, eu acho que ano passado a gente tinha repolho, brócolis e couve-flor. Então eu sempre gosto de todo ano mudar um pouquinho o lugar onde eu planto as minhas culturas. A abobrinha geralmente produz super bem. Todos os anos que eu plantei produziu bastante. E eu plantei 4 mudas, mas geralmente eu acabo tendo uma produção bem maior do que eu consigo consumir. Eu acabo dando um pouquinho para amigos e vizinhos e assim por diante. Isso aqui nunca vai vir colher uma folha dessa rúcula igual. E a gente fez então, terminou o plantio de tomates. Eu acabei reservando, não plantei todas as mudas, deixei 6 aqui meio que de reserva caso alguma morra ou caso ainda venha algum frio. Aqui na Alemanha nunca se sabe, né, gente? Então eu acabei deixando algumas de reserva e eu também dei 3 mudas pra vizinha, porque ela não tinha nenhuma muda e aí eu dei algumas pra ela. E a gente, depois que eu terminei de plantar, eu reguei um pouquinho. Sempre quando você faz o transplante de mudas, dos primeiros 3 dias eu diria, sempre regue um pouquinho. É bom às vezes não colocar muita água, porque isso faz com que a planta desenvolva mais raízes laterais e também raízes mais profundas. Porque se você fica todos os dias colocando água, a planta ela fica meio que preguiçosa e ela não tem necessidade de buscar água mais na profundeza e também de desenvolver mais raízes, e isso acaba produzindo uma planta mais fraquinha. E se você deixa às vezes alguns dias sem colocar água, ela acaba desenvolvendo mais raízes e faz ter uma planta mais forte para o longo termo. Então, e o tomateiro é bem importante, não molhe ele em cima, não molhe as folhas, não precisa molhar as folhas da planta, gente. E principalmente o tomateiro, ele é muito suscetível a fungo, a doenças, então sempre molhe embaixo no solo. A planta ela absorve água pela raiz, ela não absorve água pela folha, então não precisa molhar a folha, gente. Eu vejo muita gente achando que tem que molhar a folha da planta, não precisa. É claro que se você quiser refrescar um pouquinho, mas o tomateiro não é bom fazer isso, porque ele realmente é muito suscetível a doenças, então sempre molhe embaixo. E eu vou agora então preparar um jantar, eu vou fazer uns tacos, que é uma comida mexicana, uma versão vegana. Eu acho que eu já compartilhei essa receita aqui, não sei, mas eu fiz nas últimas semanas e tô fazendo com bastante frequência, então resolvi fazer hoje de novo e vou mostrar pra vocês passo a passo como que eu faço. A gente comeu algumas frutas, mas agora vai ser o nosso almoço meio que mais tardio, já vai ser meio que o almoço, jantar, sei lá. Mas então eu vou lá pra cozinha agora preparar e eu mostro pra vocês como que eu faço. E para fazer esses tacos, então, eu vou fazer o recheio com lentilha. Eu já tenho a lentilha cozida. Numa frigideira aqui eu vou dourar a cebola. É legal você colocar bastante cebola e cortar ela assim em tiras um pouquinho grossas. Eu acho que fica mais gostoso, mais interessante pro tacos. E aí, depois que a cebola já tá bem douradinha, eu vou acrescentar um pimentão vermelho, também cortado em tiras. Eu gosto de misturar pimentão vermelho e pimentão verde, mas esse dia eu só tinha vermelho. Aí eu só dou uma misturada, uma fritadinha rápida, acrescento sal, um pouquinho de cominho em pó, páprica doce, um pouquinho de pimenta picante. Se você não gosta de comida picante, não precisa colocar.
mas geralmente a comida mexicana é bem picante. E aí eu continuo fritando um pouquinho até o pimentão amaciar. E agora eu vou acrescentar a lentilha que já tá cozida. Eu só cozinhei ela com água até ela ficar, tipo, al dente. Não muito macia, mas, tipo, macia. Não, tipo, que ela tá desmanchando. Eu uso a proporção de 1 xícara de lentilha para 2 de água. Se chegar num ponto que ela já tá assim al dente, eu só descarto o restante do líquido. E aí, no final aqui, eu só acrescentei salsinha, misturei e prontinho. Agora aqui, para fazer os tacos, eu vou usar essas tortilhas aqui que eu preparei, que são tortilhas low carb, feito com farinha de coco. Eu vou deixar a receita aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu também tenho umas tortilhas de milho que eu ganhei de uma amiga do México, então a gente vai fazer ambas. E para montar é muito fácil, eu acrescento aqui na tortilha rúcula, depois dessa mistura de lentilha, um pouquinho de rabanetes que eu colhi lá da horta, um pouquinho de abobrinha que eu assei na air fryer, um pedaço de abacate e um pouquinho do molho de castanhas. O recheio aqui é totalmente opcional, você também pode acrescentar tomates, alface. É super versátil, eu adoro tacos porque você pode fazer vários recheios e ir montando de acordo com o seu gosto. É muito legal de comer num grupo, a gente faz aqui em casa de vez em quando com os amigos e é muito, muito gostoso e prático também. A receita do molho de castanhas eu também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E isso era tudo então que eu tinha para o vídeo de hoje. Beijos e eu vejo vocês no próximo vídeo. I'm losing ground.